Atos capítulo 9, nós vamos falar hoje sobre conversão. A gente vem falando aí uma série chamada Salvos pela Graça, já ouvimos falar de eleição, de regeneração, e hoje nós vamos falar sobre conversão, tá bom? Um daqueles temas que talvez você que está me escutando daí diga, eu já sou convertido, então não tem por que me aprofundar ou relembrar esse assunto. Não pense assim, tá? Pode ser uma oportunidade de você realmente verificar elementos da sua conversão e de aprofundar alguns, talvez, que você não aprofundou nessa caminhada depois de Jesus ter salvo você. E também pode ser uma boa oportunidade para você levar essa palavra para alguém que ainda não entende o que é conversão ou que ainda não se converteu a Jesus. Tá bom? Então serve para todo mundo. Ninguém escapa dessa palavra hoje à noite. Capítulo 9 de Atos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte com homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém,
entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Até aqui. Se você pudesse listar aí 3 coisas bonitas e surpreendentes que você já viu na sua vida, o que você colocaria no bloco de notas do seu celular? Agora, nesse exato momento, se você pudesse listar 3 coisas bonitas e mais surpreendentes que você viu na vida, o que você colocaria? Talvez a imagem de uma pessoa, aquela pessoa que encanta a gente com os traços do rosto, dos olhos. Talvez a imagem de uma noiva entrando em um casamento. Que coisa linda, não é? Talvez uma paisagem daquelas numa viagem marcante. Talvez uma lavoura de café. Eu nunca vi, tá? Mas deve ser muito bonita. Talvez uma bela xícara de café para os cafezeiros da igreja. Tem gente que acha que isso aí é a coisa mais bonita na vida, uma bela xícara de café. Talvez a riqueza de detalhes nas cores de um pequeno inseto, daqueles que a gente vê nos canais de televisão e a gente fica encantado com a criatividade de Deus. Talvez o fundo do mar. Quem aqui se encanta com o fundo do mar? Sempre bonito, né? Talvez o nascimento de uma criança. Quem acompanha todas as fases da gestação, todos os meses, todas as partes do corpo sendo formadas, o ato da gestação, sabe que isso é algo que marca algumas imagens na nossa cabeça. Eu acho que se nós dependêssemos de gostos e significados do que realmente marcou a gente profundamente quando a gente viu algo assim, a ponto de colocar na nossa lista hoje, talvez eu digo para vocês hoje, tá? Aos meus 43 anos, que a minha lista certamente ganharia um item novo. Certamente. Eu não sei, eu acho que quando a gente vai envelhecendo, né, a gente vai sendo levado à maturidade, ou pelo menos deveria chegar à maturidade à medida que a gente vai envelhecendo, né? Tem gente que não chega, né? Mas, não sei, eu acho que a maneira como a gente vai se relacionando com Jesus, com a palavra dele, vai fazendo a gente colocar itens novos nessa lista, gente. Eu acho que eu diria para vocês hoje que na minha lista, talvez aí top 3 aí, eu colocaria o evento da conversão. De verdade. Uma das coisas mais bonitas que tem de ver é alguém nascendo de novo. Você já viu? Já? Você lembra da sua? Quanto tempo qual foi a última vez que você viu alguém se converter? Alguém mesmo que se entregou diante do Senhor, aquele momento de descobrir que era pecador, e pecador demais, e que precisava urgentemente de um Salvador, e chegou para você e disse assim, me ajuda, eu preciso entender a Bíblia, eu quero conhecer esse Senhor. Qual foi a última vez que você viu alguém se converter? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que na década de 80, ali, 1990, parece que a gente via mais movimentos de conversão dentro da igreja, não é verdade? Não sei se a gente hoje prega para os crentes. Tenho uma impressão que a gente tinha mais movimentos de pessoas que se entregavam ao Senhor. Mas eu colocaria certamente na minha lista a conversão de alguém com uma coisa mais bonita e surpreendente que eu já vi na minha vida. A gente viu recentemente aqui no grupo do Zoe com os adolescentes, 2 jovens que foram trazidos para cá por uma menina corajosa que pregou o evangelho para ele lá na escola, chamou para vir para cá, o rapaz se converteu e se batizou no último ato aqui, os 2, sedentos por Bíblia. Jesus continua salvando pessoas. Mas parece que a gente não vê isso com uma certa frequência. Talvez, para quem nunca tenha se convertido, isso não faça sentido algum colocar isso na lista, né? Para quem ora por conversão de alguém, por exemplo, há anos, você deve ter um parente, um amigo que você ora há anos. Talvez se você visse a conversão dessa pessoa, você ressignificaria a sua lista. Você colocaria, olha, eu achei que era impossível, agora o que estou vendo aqui vai ganhar um lugar especial na minha lista. A verdade é que para todos nós que realmente nos convertemos, e aí agora eu não posso avaliar isso por você, só posso avaliar isso por mim,
Se entendêssemos profundamente o que aconteceu naquele instante da nossa conversão, todos deveríamos repensar seriamente, colocar o tema da conversão nos primeiros lugares da nossa lista de coisas mais lindas e surpreendentes que nós já vimos. Quem sabe no final da mensagem de hoje você consegue colocar essa lista, esse item na sua lista. John Bunyan, que é o escritor do Peregrino, ele disse que a conversão não é um processo suave e fácil, como algumas pessoas imaginam, tá? Se assim fosse, o coração do homem jamais teria sido comparado a um solo não cultivado e a palavra de Deus a um arado. Então não é algo tão simples assim. Lutero, na sua conversão, ele disse que mesmo tendo afogado o seu velho homem, ao sair das águas do batismo, ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Já sentiu isso com você? O meu grita todo dia. Estou aqui, hein? Mas eu consigo, por causa da conversão, enxergar isso de uma maneira diferente. Agora eu tenho poder mandado do céu para poder resistir a esse velho homem. Isso muda tudo. Mas ele ainda grita aqui dentro. Foi também o Lutero que disse: quando olho para mim, não vejo como posso ser salvo. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como posso me perder. Que bênção a gente poder dizer isso. E o apóstolo Paulo, uma das grandes transformações aí que a gente enxerga nas Escrituras, escrevendo para Timóteo, fez essa declaração maravilhosa. Olha que texto maravilhoso. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente. Lembrou de você? Aí o que ele diz? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Não é o pior. Eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aí ele termina dizendo, e é muito fácil entender porque ele faz essa exultação, ele diz assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo não trata do assunto da conversão como se fosse uma conversa que a gente faz no café. Não. Ele exulta ao Senhor porque ele entende a importância desse tema na vida dele. Assim como o tema da conversão para esses homens que eu citei aqui, são desses temas que fazem parte da lista das coisas mais bonitas e surpreendentes que aconteceu na vida deles, eu entendo que ela também deve fazer parte da nossa lista, se você realmente já experimentou esse milagre. Se você entendeu que a sua conversão foi a coisa mais surpreendente que você já viu nessa vida, e não um milagre físico. Vocês sabiam que milagres físicos não mudam o coração das pessoas, né? Não necessariamente. Milagre físico necessariamente não salva. Não salva, na verdade. O que salva é o milagre do coração. Não é à toa que a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que foram abençoadas, foram curadas e esqueceram. Se relacionaram só com o Deus da bênção e pularam fora. Então, se você entendeu que sua conversão foi mais que um milagre físico, uma conquista de algo muito difícil que você suou para conquistar, deve ter alguma coisa na sua lista que você trabalhou muito, estudou muito, passou noites a noites ali pedindo ao Senhor, aí Ele te concedeu, mas não é isso ainda. Se você entende que a sua conversão é mais importante que tudo isso, é porque, de fato, você dá indícios que você entendeu o que é a conversão. Eu afirmo isso para vocês, irmãos, porque a conversão a Jesus se compara às novas lentes que passamos a usar e enxergar tudo nessa vida. Até a semana passada, eu estava com uma defasagem nos meus olhos. Agora eu estou usando lente multifocal, tá? Diz que depois dos 40 essas coisas aparecem. Né? E agora, o que eu não enxergava de perto, eu enxergo Full HD.
é até perigoso enxergar demais. Eu estou aprendendo a lidar com essa reconfiguração da minha maneira de enxergar as coisas. Conversão é isso. Nós não nos levantamos, nós não saímos para trabalhar como nós fazíamos antes. Não. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós não vemos mais a vida como nós víamos antes. A gente não faz nenhum movimento sem perguntar para Jesus. Não é assim? Não é assim? A gente não faz nenhum movimento sem perguntar para Jesus, não é? Ou a gente faz o movimento, depois se arrepende e pergunta para Ele. Mas a regra do novo convertido é esse. A gente não dá mais nenhum passo sem perguntar para Ele. A gente não consegue enxergar nenhum tema da vida que não seja pela ótica dele. A conversão é quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, que agora passa a governar todo o nosso ser, que antes era dominado pelos desejos descontrolados do nosso coração. Tudo muda. Tudo muda. E mesmo que ainda sejamos tentados a usar os óculos do velho homem para ver o mundo novamente a partir de nós, uma vez que eu e você recebemos as novas lentes, elas nunca mais sairão dos nossos olhos espirituais, que consequentemente vão conduzir os nossos olhos emocionais e físicos. Uma vez que essas lentes foram colocadas em você, você nunca mais vai saber viver sem elas. Isso é uma bênção para nós. Traduzindo como um dos pontos da soteriologia, isso a gente chama de perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Graças a Deus por isso. São as lentes que recebemos de Cristo para vermos a história que estamos vivendo nesse exato momento, no seu trabalho, na sua casa, no seu ciclo da vida, na criação dos seus filhos, no seu casamento, na igreja, no mundo. A gente não enxerga mais pelo livreto minúsculo que a gente insiste em escrever, mas a gente enxerga tudo na vida pela essa grande metanarrativa de Deus que passa pela criação, que passa pela queda, que passa pela redenção e que passa pela glorificação. Eu não sei se sua mente já funciona assim, mas todo crente convertido que passa por um processo de santificação que o torna maduro, começa a enxergar a vida por uma metanarrativa muito maior do que a gente imagina. A nossa conversão a Jesus é o passo mais importante da nossa vida, porque ela tem a ver como conduziremos a nossa vida aqui e principalmente onde passaremos a eternidade. É muito sério. Foi esse tipo de impacto que o nosso irmão Paulo sofreu aqui nesse texto de Atos 9 que eu li com você. E ele tem um modelo aqui de uma verdadeira conversão. William Barclay, ele diz no seu comentário bíblico de Atos, que a conversão de Paulo foi a mais importante da história. Ele diz que talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecostes, que nenhum nome exerceu tanta influência no cristianismo. Matthew Henry diz no seu comentário bíblico que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja. O apóstolo, o Lucas, o evangelista, ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo que ele relata 3 vezes em Atos, capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Ou seja, o impacto da conversão de Paulo foi tão grande que nesse mesmo capítulo nós vemos gente crente que não acreditava que aquilo podia ser possível. Vocês acreditam nisso? Era tão impossível que até aqueles que eram crentes, alguns deles disseram assim, não é possível. Então parece que o homem era um touro indomável, né? Parece que era daquele tipo de personagem que ninguém segurava. Eu nem vou pedir para você pensar nessa pessoa agora, só no final da mensagem, tá bom? Aquelas que a gente diz assim, nem Deus dá jeito. Já falou essas coisas bobas sem querer? No impulso, na raiva. Esse era o apóstolo Paulo. É importante a gente lembrar aqui quem era Paulo antes da gente ver esse modelo de conversão. Paulo tinha um berço religioso de gloriosa e exaltada tradição. Acostumado com os primeiros lugares, acostumado a dar ordem. Ele era circuncidado, foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, e importante centro cultural do império, uma pequena Atenas para a aprendizagem.
Lá Paulo se familiarizou com a filosofia, olha o currículo do cidadão, e a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, Paulo era cidadão romano. Foi educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa. Era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Diz o texto que esse cidadão era aquele que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Podia nem ouvir falar. Ele já acordava o dia pensando em perseguir essas pessoas. Parece que a pauta dele na vida era sobre isso. Vou perseguir e matar todos os cristãos. Wisby afirma que, apesar da sua grande erudição, Paulo estava espiritualmente cego e ele não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava de fato sobre o Messias. Por isso é que ele dependia, por exemplo, da própria justificação e não da justificação de Deus, que é uma das doutrinas que ele fala com muita veemência a partir do momento que ele entende que ele não é salvo pelo que ele faz, mas pela obra de Jesus na cruz. Virou a chave. Mudou o jeito de pensar, mudou o jeito de evangelizar, mudou o jeito de aconselhar, mudou o jeito de ouvir, de falar. Mas o que a gente pode aprender então sobre a conversão, o tema conversão, olhando para a conversão do nosso irmão aqui? Primeiro aprendizado que esse texto mostra para a gente é que a conversão, ela é uma evidência incontestável da graça soberana de Cristo. Você tem essa compreensão? É assim que você enxerga a conversão? A primeira coisa que a gente pode aprender é que a conversão de Paulo é uma evidência incontestável da graça soberana de Cristo. Se nós observarmos bem de pertinho, nós vamos perceber, no texto diz que Paulo não se decidiu por Cristo. Pelo contrário, Paulo ele estava perseguindo a Cristo. Ou seja, se dependesse de Paulo, ele nunca se achegaria a Cristo. E eu tenho a impressão, conhecendo os meus pecados, que eu antes estava morto nos meus delitos, hoje eu tenho a certeza de que eu também não me achegaria a Cristo por mim mesmo. De verdade. Se de fato o nosso coração já foi genuinamente convertido ao Senhor Jesus, tenha certeza que isso não partiu de você. Tenha a plena certeza que você não foi intencional nisso. Não foi vontade do seu coração. A condição de mortos espirituais que o pecado nos deixou só pode ser restaurada porque a voz de Cristo intencionalmente nos chamou. Eu afirmo isso para vocês, irmãos, sem dúvida. Se a voz de Cristo não tivesse me chamado, eu não viria até Ele. Eu iria passar muitos anos da minha vida desfrutando das mazelas deste mundo. É muito possível que eu já estivesse até morto por causa dos meus pensamentos, das minhas coisas inconsequentes. Graças a Deus, porque Jesus interviu na minha vida. É assim que você agradece e louva quando pensa na sua salvação? Você diz isso, graças a Deus que Ele veio. Graças a Deus que existe antes de Cristo e depois de Cristo para mim. Eu louvo o Senhor porque Ele fez isso conosco. A prova de que a conversão de Paulo é uma evidência incontestável da soberania de Deus sobre nós é que ele transformou um ex-inimigo dele e o colocou na linha de frente dos interesses do seu reino. Imagine você e eu, que somos chefes de uma empresa, e de repente nós descobrimos que o nosso funcionário está nos roubando. Quem de nós aqui pregaria o evangelho para esse homem? E ele, pagando as suas penas e depois retornando para o trabalho, você teria a capacidade de colocar esse homem para ficar à frente dos seus interesses? Acho que aqui ninguém, né? Foi isso que Cristo fez com a gente. É por isso que o tema da conversão precisa promover no nosso coração júbilo, alegria. É até intrigante, para não dizer engraçado, mas no momento da sua conversão, irmãos, Paulo não estava no templo. Paulo não estava na sinagoga, não estava numa região de cristãos. Não era uma rodinha de cristãos. Ele estava exatamente no caminho de Damasco com a intenção de prender os cristãos. Eu tenho certeza que, da mesma forma, quem aqui experimentou a verdadeira conversão também não estava fazendo coisa boa.
É muito possível que eu e você não estavam fazendo coisa boa quando o Senhor nos encontrou. E graças a Deus porque Ele nos encontrou. Matthew Henry diz que às vezes a graça de Deus ela opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Deus atuou com graça na vida de Paulo, onde nem eu e nem você atuaríamos. Eu já disse isso aqui uma vez. O apóstolo Paulo, pelo seu currículo, pelo seu pedigree, pelo seu histórico escolar, dificilmente seria cotado para ser pastor da nossa igreja. Não é? Dificilmente. Eu acho que nós nos encontramos na mesma condição quando nós somos salvos por Jesus. Deus atuou com graça, onde nem eu e você atuaríamos. E eu digo isso porque no aspecto da salvação, pensa comigo, se pudéssemos salvar alguém, salvaríamos apenas os mais próximos. E olhe lá, tá? E olhe lá. É muito possível que deixaríamos parentes e parentes fora dessa lista da salvação. E certamente condenaríamos muita, mas muita gente. Afinal, a nossa régua sempre é mais baixa para nós e mais alta para o nosso próximo. É ou não é? Nesse aspecto, acho que foi Lucas que pregou sobre isso. É o que eu digo, que a eleição é uma bênção para nós. Saber que Deus escolhe pessoas que nem nós escolheríamos, irmãos, deve nos fazer descansar o coração de que estamos bem mais seguros debaixo da eleição de Deus do que dos homens. Graças a Deus, porque Ele faz isso. Paulo era um tipo de fera selvagem. Paulo era um perseguidor implacável. Ele estava determinado a banir da terra o cristianismo. Ele não aceitava jamais que um nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido por Deus. Ele não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido dependurado numa cruz. E é interessante que ele morre por causa da insistência da doutrina da ressurreição. Ele não acreditava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o salvador do mundo. Foi esse tipo de homem, como eu e você, que Jesus elegeu e salvou para acabar de uma vez por todas o nosso conceito de salvação pelos nossos méritos. Irmãos, é muito fácil ver a fera selvagem no apóstolo Paulo e não vê-lo em nós, não é? Geralmente nós olhamos para esses textos criticando o personagem, mas pouco vemos as nossas características lá. Eu digo uma coisa para você, fique um dia sem Jesus e você vai ver a sua fera selvagem de novo em ação. Eu penso que sem Cristo, todos nós aqui somos feras selvagens. Eu provo isso para você. Talvez nós não matemos e não persigamos veladamente os cristãos, mas fazemos algo do tipo, ou pior, quando matamos com o pensamento os nossos próprios irmãos na fé. Ou quando, numa atitude de ira pecaminosa, começamos a falar dos incrédulos como se fossem inimigos a serem combatidos, em vez de indivíduos que temos de levá-los a um confronto com o evangelho do amor. É isso que a gente faz. Se a conversão é de fato uma evidência incontestável da graça de Cristo, não será com armas terrenas que os incrédulos vão se converter ao Senhor. Não vão ser armas terrenas, são armas espirituais. Afinal, o problema essencial do apóstolo Paulo aqui não é físico, não é emocional. O problema dele é espiritual. Para questões espirituais, armas espirituais. Se hoje nós conseguimos domar a fera selvagem que ainda grita em nós, nós precisamos lembrar que isso não é fruto da nossa própria força, mas do poder de Cristo que converteu o nosso coração a Ele. Depois perguntem para a Carol como que era o André, namorado dela, e o início do casamento, quando nós nos assentávamos a uma mesa para conversar com a família. Sabe aquele tipo de conversa torpe, com duplo sentido, com promiscuidade, que faz todo mundo rir, mas você sabe que é uma conversa que não tem marcas do caráter de Deus? Era eu. Eu adorava fazer a turma rir. Adorava pegar um violão e começar a cantar músicas que não expressam o caráter de Deus. Mas porque o Senhor teve misericórdia de mim, Ele tem mudado o meu jeito de falar. Ele tem mudado o meu jeito de tocar. Ele tem mudado o meu jeito de fazer as pessoas sorrirem. Porque Ele hoje consegue controlar
a fera indomável que ainda grita dentro de mim. É interessante que essas coisas vão perdendo força, né? E a gente até precisa ter cuidado, porque senão a gente sai de um extremo e vai para o outro, né? A gente fica chato demais. Mas o Senhor mudou a inclinação. O Senhor me deu uma nova predisposição. Eu digo que Deus domou e mudou o meu senso de humor. Às vezes a Carol fala assim: nossa, você tá sério demais. Eu falei: obrigado por avisar que eu preciso sorrir. Irmãos, isso deve gerar na gente muita gratidão, muita devoção. Isso deve gerar na gente muita adoração. Isso deve gerar na gente muito vigor, a ponto da gente glorificar o Senhor diariamente por tamanha salvação. Fico preocupado com crentes que cantam sobre a salvação olhando para o teto ou sem nenhuma expressão de vigor, de um assunto tão sério que tem a ver com a nossa vida aqui na eternidade. Agora eu vou pedir para que você pense em alguém aos seus olhos que é impiedoso. Conhece alguém impiedoso? Conhece alguém truculento? Conhece alguém implacável? Conhece alguém que é torturador físico, que tortura as pessoas emocionalmente, espiritualmente? Pensou nessa pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça de Deus é suficientemente poderosa para converter o coração dele ou dela, como, onde e quando ele quiser. Afinal, foi isso que aconteceu conosco, ou não foi? Segunda característica de uma verdadeira conversão que a gente aprende nesse modelo aqui, que a conversão começa com uma rendição repentina, preste atenção nisso, começa com uma rendição repentina e segue um processo de mudança contínua. Tem muita gente que acha que o apóstolo Paulo transformou de um capítulo para o outro. E fazendo a conta dos eventos que ele vai e volta, são pelo menos 14 anos, irmãos. Tendo o coração forjado. A rendição foi repentina, mas o processo foi contínuo. Por isso que eu disse para vocês no início da mensagem que salvação é um tema, conversão é um tema que a gente tem que falar o tempo todo. Paulo, aquela fera selvagem, agora se torna um cordeirinho dócil. Ele se rende totalmente, mas no texto vemos que ele ainda está aqui um tanto confuso. Ele levanta meio que tonto, tentando entender o que estava acontecendo ali. Imagine, irmãos, o que significa para um homem que conseguia fiscalizar tudo e todos, agora não conseguia enxergar nada à sua frente. Imagine alguém que tinha o poder nas suas mãos e total independência, agora precisa ser carregado pelas mãos para dar simples passos. Paulo precisou ser jogado ao chão e ficar cego para se converter. Nabucodonosor também, vocês lembram disso, né? Ele precisou ir para o campo, comer capim com os animais para poder se dobrar diante do Senhor. Nós percebemos aqui que a conversão de Paulo no caminho de Damasco foi o clímax repentino de um longo processo em que o caçador dos céus estivera em seu encalço. Ele curvou-se a dura cerviz autossuficiente. O touro, Paulo, estava domado. O touro agora, como um cordeirinho dócil, começaria a aprender a andar novamente. Só que agora não era com as suas próprias pernas. William Barclay destaca que não se trata de uma conversão repentina, mas de uma rendição repentina. Até esse momento, Paulo fazia o que ele mesmo queria, irmãos. O que considerava certo, o que a sua vontade determinava. Mas desse momento em diante, ele passou a fazer apenas o que Cristo determinou que ele fizesse. Perceba que a conversão de Paulo não foi repentina, mas também não foi compulsiva. O que leva a gente a entender que é um movimento espiritual, mas é um movimento que a gente entende o que está acontecendo. Não teve choro, não teve emocionalismo. Não é sobre choro e emocionalismo. Pode acontecer isso sim. Mas é uma conversão consciente do que está acontecendo ali. Ele é levado de forma consciente a entender a sua pecaminosidade, a sua urgência de um Salvador. Perceba que a conversão de Paulo não foi repentina, mas também não foi compulsiva.
Cristo falou com ele em vez de esmagá-lo. Cristo jogou ao chão, mas não violentou sua personalidade. Sua conversão não foi um transe hipnótico, tá? Jesus tocou na sua razão e no seu entendimento. Veja no texto que Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo respondeu: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus ordenou: mas levanta-te. E Paulo prontamente obedeceu. A resposta e a obediência de Paulo foram racionais. Veja que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Jesus tocou a mente e a consciência de Paulo. Jesus se revelou a Paulo pela luz e pela voz, não para esmagá-lo, mas para salvá-lo. E olhando para o texto aqui, fica muito fácil ver a distinção dessa rendição repentina e desse processo de mudança contínua que viria. Olha, veja, no aspecto da rendição, Paulo, ao ter os seus olhos físicos cegados, não teve outra escolha a fazer a não se curvar diante daquela luz. No aspecto do processo de mudança contínua, ao abrir os olhos, daqui a alguns dias, o texto diz isso, ele iria aprender a lidar com a sua nova visão, que seria a partir de uma perspectiva espiritual. No aspecto da rendição, Paulo reconhece que Jesus era o Senhor, está lá no texto. No aspecto do processo de mudança, à medida que caminhasse com o Senhor, ele aprenderia a lidar com a ideia de que ele não era mais o Senhor de nada e só havia dali para frente um Senhor. É isso que acontece conosco. Nós não somos mais Senhor dos nossos recursos, não somos mais Senhor do nosso tempo. Não, nós temos um único Senhor para todos os temas da nossa vida. Aquilo que a gente consome, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sonha. Tudo isso começa a passar pela expressão do caráter de Deus. No aspecto da rendição, Paulo reconhece que é pecador. Está lá. Mas à medida que caminha com o Senhor, ele percebe que ele não era só o pior dos pecadores, mas lá na frente ele faz uma declaração que ele é o principal deles. Sem dúvida alguma, nesse processo, ele se tornaria um homem mais misericordioso, um homem mais longânimo e perseverante na evangelização, e cada vez menos autossuficiente na pregação. No aspecto da rendição, ele reconheceu que precisaria ser guiado pelo Senhor. E na caminhada com Cristo, ele chegaria à conclusão que isso não seria só uma vez, ou em ocasiões esporádicas, mas ele precisaria do Senhor para caminhar todos os dias para que ele finalizasse assim a missão. Nas próximas mensagens, nós vamos observar que esse processo de continuidade, a gente tem um nome para ele, se chama santificação. Foi John Wesley quem disse: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Paulo se converteu verdadeiramente, irmãos. O texto está aqui, ó. É muito fácil ver isso no texto. Dos versos 9 e 11 diz que Paulo ele evidencia sua conversão pela vida de oração. Olha aí, um detalhe importantíssimo para você avaliar o seu conceito de conversão. A prova que Deus deu a Ananias de que Paulo agora era um irmão, e ele o chama de irmão no texto e não um perseguidor, é que Paulo estava fazendo o quê? Orando. O que ele está comunicando para a gente aqui? Quem é salvo tem prazer na comunhão com o Pai. Se você não tem prazer na comunicação com o Pai, repense a sua conversão. John Stott destaca o fato de que a mesma boca que havia respirado ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, agora respirava louvores e preces a Deus. Matthew Henry acrescenta que é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Se não respira, está morto. Se não ora, não tem graça. Verso 17 também nos mostra que Paulo evidencia sua conversão pelo recebimento do Espírito Santo. Ananias impõe as mãos sobre Paulo, que fica cheio do Espírito Santo, que passa a ser dominado pelo Espírito Santo. Verso 18 nos mostra sua conversão também pelo recebimento do batismo. Não é o batismo que salva, sabemos disso, né? Mas o salvo deve ser batizado. O batismo é um testemunho da salvação. Uma pessoa que crê precisa ser batizada e integrada à igreja. Terceira marca de uma verdadeira conversão que a gente pode enxergar, e última aqui em Paulo, é que a conversão gera no novo convertido uma ardente intencionalidade para anunciar o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você passou no tópico 1, passou no tópico 2 e você não passar no tópico 3, eu queria conversar com você na semana. Ou chamar algumas pessoas para conversar com vocês na semana. É um conjunto de coisas que acontecem. Esse aqui
talvez seja um dos mais difíceis a gente enxergar essa intencionalidade. Essa pessoa que é proposital, que se provoca, que coloca no estilo de vida dela a missão de anunciar Cristo. Se você não tem vontade, se você não tem intencionalidade de anunciar Cristo, é muito possível que você ainda não tenha se convertido. Vou falar de novo. Se você não tem intencionalidade de anunciar Cristo, é muito possível que você ainda não tenha se convertido. Se você se diz eleito, mas não tem vontade de evangelizar, repense a sua eleição. 1 Pedro 2,9 fala de algumas características dessas pessoas. Nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real. Tem algumas características ali naquele versículo que apontam para um movimento intencional. Fala de uma eleição que nos aponta para uma missão. Irmãos, no aspecto aqui da intencionalidade, no teu trabalho, na tua casa, em alguém que você precisa pensar para anunciar Cristo, a minha maior preocupação não é com as portas que estão fechadas. Não, a minha preocupação é com aquelas portas que estão abertas, mas nós não entramos porque preferimos nos fechar no conforto das nossas casas, no abraço dos nossos melhores amigos. E aqui cabe uma importante pergunta para a gente. Pode um verdadeiro convertido provar da cura para a doença global chamada pecado e ser indiferente às pessoas ao seu redor que estão infectadas pelo pecado e por isso estão indo passar a eternidade longe de Cristo? Vou voltar aqui na época da pandemia, não está muito longe. Quando a igreja deveria estar pronta para anunciar o evangelho por tantos meios, muitos de nós fizemos o quê? Nos fechamos enquanto muitas pessoas estavam indo passar a eternidade longe de Cristo. Estocamos até comida, né? Quem dera que alguns estocassem para dividir com os outros e não para salvar só a sua própria pele. Se você se diz convertido, mas falar de Jesus aos perdidos intencionalmente não faz parte da sua nova vida, é muito possível que quem precisa ouvir falar de Jesus é você. Veja que o Paulo que investia a sua vida para perseguir os cristãos, agora ele investe a sua vida perseguindo oportunidades para anunciar o nome de Cristo. Como eu perguntei para você, quantas das suas 168 horas da semana são investidas para anunciar Cristo de maneira formal ou informal? Aquele movimento intencionalmente bíblico lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua universidade, na sua família. Irmãos, isso fala muito sobre a autenticação da nossa conversão. O Charles Spurgeon, ele consegue, para mim, elucidar muito bem nisso num texto que ele escreve. E ele diz o seguinte, olha que belo. A prova de uma verdadeira conversão é que o indivíduo que se converteu a Cristo passa a desenvolver na caminhada uma paixão pelas almas perdidas, que em certo momento o absorverá completamente. Isso fará perder tanto o controle que quase se esquecerá de si mesmo na salvação dos outros. Ele será como o robusto e corajoso bombeiro que não se importa com o fogo ou o calor, contanto que possa resgatar a pobre criatura na qual a verdadeira humanidade colocou o seu coração. É lógico que essa postura de Paulo o levou à perseguição até o final da sua vida. Ele paga um preço muito alto por isso. E nós cristãos, que de fato formos intencionais na evangelização, nos próximos anos que nos esperam, não é conforto. A gente tem que se preparar para isso. Para que Jesus volte, o mundo vai ter que colapsar. Será que nós estamos nos preparando para isso? Para sermos perseguidos pelas causas certas e não pelas causas erradas? Não daquelas que envergonham o nome do nosso Senhor? Falamos muito em perseguição dos últimos tempos, e de fato seremos. E nesse aspecto, meus irmãos, eu oro para que nós não precisamos ser perseguidos para nos tornarmos mais fiéis, e que sim sejamos autenticamente perseguidos porque fomos autenticamente fiéis ao Senhor. Assim como Paulo se tornou embaixador dos interesses de Cristo, eu oro para que nós nos tornemos de Cristo também. De Cristo, tá? Embaixadores de Cristo, não de bandeiras, não de ideologias, não de homens, de Cristo.
Matthew Henry diz que Paulo se tornou notável não só no púlpito, mas também nas escolas. E se mostrou sobrenaturalmente habilitado para pregar, manter e defender a verdade quando a pregava. Atos 17 tem uma discussão ali, né, com a cadeira da filosofia e a teologia, e Paulo se apresenta ali e fala na autoridade do nome de Jesus. Paulo pregou a tempo e fora de tempo. Ele pregou em prisão e em liberdade, com saúde ou doente. Ele pregou nos lares, ele pregou nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas praças, na praia, no navio, nos salões dos governos. Ele pregou nas escolas, ele pregou por onde ele passava. Paulo pregou com senso de urgência, com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Aonde Paulo chegava, os corações eram impactados com o Evangelho, porque onde ele pregava, ele não usava apenas palavras de sabedoria, mas com demonstração do Espírito e de poder. Paulo não tinha tempo para se prender tanto a placas denominacionais. Ele estava preocupado em anunciar Cristo encarnado, morto, ressurreto, e que voltaria para buscar. Ele estava empenhado em mostrar que a conversão foi a coisa mais importante, bonita e surpreendente que ele tinha experimentado. Sobre as placas denominacionais, é importante dizer a vocês que em nossos tempos isso não significa que também devemos buscar qualquer igreja, tá? Infelizmente existem igrejas apenas de placa, mas sem compromisso algum com o autêntico evangelho. Concluo dizendo que a vida desse homem nunca mais foi a mesma. E é isso que a gente chama de conversão. Apesar de ser alertado lá no início da sua conversão, que o Senhor iria mostrar para ele o quanto importava sofrer pelo nome dele, ele nunca mais volta atrás. E ele não volta mais atrás, porque para Paulo, sofrimento não era sofrer por Cristo, mas viver sem Cristo. Dali em diante, a sua conversão passou a ocupar o primeiro lugar da lista das coisas mais bonitas e surpreendentes que ele viu. Eu oro para que hoje nós avaliemos aquilo que nós chamamos de conversão. Como eu disse no início da mensagem, eu não posso fazer isso por você. Mas, se você me ouviu e entendeu que tem essas evidências da verdadeira conversão, glorifique ao Senhor, se curve diante dele e celebre e anuncie todos os dias a sua salvação. Agora, se você me ouviu e entendeu que não tem essas evidências, mas entende que o Senhor está te chamando hoje para tê-las, eu peço que você me procure ao final do culto. Eu não sei quantos presbíteros aqui a gente tem hoje, ou diáconos, mas eu queria convidar esses irmãos para que nós ficássemos aqui. Caso você esteja sendo tocado na exposição dessa palavra pelo Espírito Santo de Deus te chamando, eu queria que você procurasse a gente para conversar aqui rapidamente e talvez até marcar uma conversa durante a semana para a gente falar com um pouco mais de cautela sobre isso. Afinal, é um assunto que tem a ver com a sua eternidade. Espero muito que todos nós saiamos daqui animados para colocar no topo da nossa lista de coisas mais bonitas e surpreendentes que vimos e já experimentamos nessa vida, o evento da nossa conversão a Jesus. Amém. Pode se colocar em pé, por gentileza? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Aplica aos nossos corações e nos ajuda também a levar essa palavra para alguém amanhã. Desde já peço ao Senhor que o Senhor coloque alguma pessoa na nossa mente agora, para que nós nos comprometamos de apresentar o Evangelho nessa semana. Não interessa se é uma pessoa fácil ou difícil, até porque isso não depende da nossa força, depende da ação soberana do Senhor. Mas coloca alguém no nosso coração. É muito possível que aqui no nosso meio tenham pessoas que nunca falaram de Jesus e viram essa conversão ao vivo, olho no olho. Dê essa graça para alguém aqui nessa noite, Senhor, para que ele possa ver como é bonito ver alguém nascer de novo. Faça isso conosco. Em nome de Jesus, amém.